Então, pessoal, vamos começar o nosso Boa Noite oficial. Meu nome é Tarciana Ramos, eu sou proprietária do ateliê Mais Sweet Boutique. E o meu nome é Lohane Palhano, eu sou proprietária aqui da Pôndola Doceria. E vocês sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma live que eu acho de super importância esse tema, que é por que escolher empreender no delivery na confeitaria. Então, assim, você vai aprender a ter um delivery de sucesso, né? Onde você vai faturar até mais do que a gente fatura, né? Que é o nosso projeto Delivery 6K. Então, o seu faturamento, você vai aprender a fazer, a ter um delivery do zero, começar do zero. Então, vocês acompanhem aqui nossas lives, que vocês com certeza só têm a somar. Então, vocês que estão chegando agora, né? Tem gente aqui que não conhece a gente, não acompanha o nosso dia a dia. Então, para vocês saberem que a gente vive disso, né? A gente vive do nosso delivery. A gente vive da nossa confeitaria. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente trabalhou com isso. E aí, nossas lives, né? Estão sendo nas segundas e nas quartas, aqui no Instagram da Pôndola Doceria. Hoje está transmitido pelos dois, né? Porque a gente tá separada fisicamente. Mas, originalmente, né? O projeto está sendo gravado aqui no Instagram da Pôndola Doceria. E essas lives vão ficar gravadas. E vocês vão conseguir assistir a partir de amanhã no YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve. Eu vou colocar o link, né? Depois da live, aqui nos stories. Aí vão lá, se inscreve, porque vai ter direito, vai ter acesso, né? A todas as lives que já foram feitas e a conteúdos exclusivos também, que a gente faz, gravado por fora. Por fora da live a gente faz outros conteúdos e vai estar disponível lá no canal do YouTube também. Essas lives, ela tem como intuito mostrar a vocês que é possível você criar um delivery do zero e faturar bem, né? Como o Lohane falou, a gente vive da confeitaria, né? Foi um longo período até a gente realmente estabelecer e conseguir uma renda exclusiva de delivery. Então, assim, nosso projeto é para mostrar a vocês terem uma noção, pelo menos do básico, de como começar a ter um delivery. E já que vai começar a ter um delivery, eu já tenho que ser um delivery de sucesso. Então, fica aqui Isso. conosco. E aí, como a gente falou que nem sempre foi assim, né? Na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história, a Tassina vai contar um pouquinho da história dela. Eu sou nutricionista, né? Formada em nutrição desde 2014. Mas trabalhei no hospital de trauma durante 5 anos. Quem é espectador antigo já tá cansado de ouvir essa história, mas tem gente aqui que não conhece a gente, então é bom a gente sempre contar de onde a gente veio, né? Quando a gente começou, como a gente começou e como a gente chegou até aqui. E aí eu me formei e trabalhava no hospital de trauma. Comecei a vender doces, brigadeiros, né, lá no trauma. Na verdade, eu fazia para as festas das filhas das minhas amigas, o povo gostava. Aquela história, né? Me dava um material, eu fazia. E aí o pessoal achava gostoso, porque tu não trabalha com isso. Eu não, de jeito nenhum, me formei, né, para atuar na minha área de formação. Só que aí eu fui tomando gosto, né, pela área da confeitaria, fui fazendo alguns cursos. E aí levava meus doces para vender no trauma e fazia muito sucesso. Aí comecei a aceitar encomendas. E aí comecei com encomendas, comecei a fazer também um delivery. E aí foi dando certo, chegou uma hora que eu não tive mais como conciliar os dois. Tive que abrir mão de um dos, né? E aí eu abri mão da minha formação, da minha carreira de nutricionista e me dediquei somente à confeitaria. E aí esse ano vai fazer 4 anos que saí do trauma. E faz 3 anos, vai fazer 4 anos que saí do trauma. E estou dedicada só à confeitaria. E é a minha principal e única fonte de renda, né? É o delivery. E a gente também trabalha com encomenda. Mas, assim, o delivery é o maior faturamento aqui da minha doceria. É verdade. Já o meu começou assim, eu sempre digo que foi do nada. E graças a Deus que começou. E comecei também com produtos de delivery. Eu comecei vendendo bolos de pote. Há muito tempo, né? Há muito tempo, pode falar a velha. Mas assim, eu comecei a trabalhar desde muito nova na pastelaria. Meu pai tinha uma pastelaria, então assim, toda a família tinha que trabalhar. E quando ele faleceu, a gente fechou e eu não queria de forma alguma trabalhar com comida. Assim, isso era uma convicção que eu tinha, que eu achava que tinha. Então, não queria de forma alguma. Ingressei na engenharia sanitária e ambiental.
E foi lá, assim, eu já estava cursando, e lá eu comecei a fazer bolos no pote, assim, para comer em casa, e já estava, no dia seguinte, já estava vendendo. Então, assim, o faturamento foi bem alto, né, do primeiro final de semana, e foi aí que eu falei, opa, dá para ganhar dinheiro também, dá para continuar estudando. E assim como Lohane, eu também queria seguir na área, só que no último ano da engenharia, assim, eu vi que realmente o que eu amava era a confeitaria, né? Então, eu terminei minha graduação, mas eu quis seguir no ramo da confeitaria. Estou aqui até hoje e é o que eu quero para minha vida. E aí, minha gente, a gente sempre tá falando aqui nas lives, hoje não vai ser diferente. Essa questão do delivery, da importância do delivery. A gente sabe, né, quem vive, né, nesse mundo da atualidade, sabe que o delivery ganhou um espaço muito grande, principalmente durante a pandemia, né? Quando começou a pandemia. Muitas pessoas em casa, praticamente todo mundo em casa, e aí o pessoal optou muito por receber pedido em casa, não só de alimento, né, como de tudo, mas principalmente delivery de alimentação. E aí cresceu muito nesses últimos 2 anos. E aí a gente quer ensinar vocês, a gente vai ensinar vocês como você vai conseguir abrir o seu negócio de doces e faturar R$ 6.000 ou mais por mês utilizando o que você já tem em casa. Então, assim, você não vai precisar fazer um investimento alto, você não vai precisar contratar ninguém, você não vai precisar ter um ponto fixo na cozinha da sua casa, você vai conseguir produzir todos os doces e salgados e vai conseguir ter um faturamento de R$ 6.000 ou mais, né, por mês. Exatamente. E o tema, quando eu falei, a gente começou a live, eu falei que era muito importante, porque a gente ouve, né, é o que mais se escuta falar hoje em dia, principalmente pós-pandemia, não que a gente, que os surtos ainda estão tendo, né, mas assim, o foco mesmo foi em 2020, né, e perdurou até ano passado, né, onde a gente era sempre de máscara, mas desde então começou a se falar muito sobre empreendedorismo, né, e o que é o empreendedorismo, por que é importante? E assim, a importância do empreendedorismo ela é incontestável para impulsionar a economia, né? Quando a gente fala, está tratando daqui, né? Da economia do país, enfim, a economia que gira tudo, né, no mundo. Então, ela vai estimular a geração de novos produtos, de novas soluções. E o delivery da confeitaria, ela veio para solucionar, sim, quando, principalmente em 2020, 2021, que foi quando a gente sempre fala que a gente achava que ia cair o faturamento e, assim, triplicou até mais, né? Então, assim, a gente trouxe soluções. Então, a gente, quando fala de empreendedorismo e empreendedorismo na confeitaria, a gente sempre tem que pensar em ter soluções. E foi isso que o delivery de confeitaria veio para solucionar as pessoas que queriam, precisavam de alimentos, ou doce, a gente, para mim, é uma necessidade, mas não podia sair, né? Então, assim, a gente conseguiu solucionar problemas dos nossos clientes e até alcançar novos clientes. Então, o delivery, sem contestar, ele é uma solução e quando chegou, ele chegou realmente para ficar. Porque tinham muitos empreendimentos que achavam que não poderia, que já existiam antes, mas que não poderiam trabalhar com delivery. O fato do delivery, que a gente sempre comenta, o delivery nada mais é do que o seu produto sair da sua casa para a casa do cliente, ser transportado e chegar com uma boa qualidade. Então, assim, tinha muitos empreendimentos que não trabalhavam com delivery. A prova disso, né, a prova social que eu posso dizer, são os supermercados. Farmácia já tinha delivery, mas supermercado não tinha, né? A gente sempre tinha que se deslocar. E eu utilizo muito desse serviço, muito mesmo. O próprio iFood, ele tem inúmeros, né, mercados, supermercados, atacadões, dentro da plataforma. Então, assim, é uma solução que a gente tem e que a gente tem que saber fazer uso dela. Então, assim, complementando, né, o que a Tassiana está dizendo, com relação à facilidade, né, do delivery, de você estar em casa, todo mundo hoje em dia, todas as pessoas, eu acredito que eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que não tenha um celular conectado à internet. Só meu filho de 2 anos que não tem, né? Mas o resto do mundo inteiro tem um celular conectado à internet. E aí tem a facilidade de você estar com vontade de comer alguma coisa. Você olha lá na plataforma, nos cardápios digitais e está disponível. Então, praticamente 24 horas por dia aquele serviço para você. Então, tá muito fácil hoje em dia.
E assim, é como a gente tá batendo sempre na mesma tecla desde o começo das lives. Quem tá acompanhando aqui a gente, quem tá acompanhando a gente desde o começo sabe que a gente sempre fala isso. Da facilidade de você construir um delivery dentro da sua casa. Então, assim, são produtos que não dão trabalho de fazer. Não dão trabalho de fazer. São produtos simples, são produtos fáceis, altamente saborosos e altamente lucrativos. Principalmente para quem quer uma renda extra, quer complementar uma renda, quer trabalhar no conforto de casa, porque a gente trabalhando assim em casa, a gente sabe, né, Tassiana? A gente que tem filho pequeno, sabe a importância de você estar perto da família, de você acompanhar essa fase, né, do crescimento deles. Então, assim, muita gente quer esse trabalho, né, que a gente tem, principalmente porque a gente está trabalhando dentro de casa, perto do nosso filho, perto da nossa família, tendo mais tempo para a gente, tendo mais tempo para se dedicar a gente mesmo, da nossa vida, ao nosso lazer, até porque a vida não é só trabalho, né? A gente tem que ter qualidade de vida também. E aí, tem muita gente que tem tudo isso dentro de casa, tem todos os utensílios, mas não consegue enxergar como um empreendimento, como um trabalho. Então, a gente quer, tipo, abrir a mente de vocês para isso. Para vocês enxergarem que vocês têm um negócio super lucrativo dentro de casa. Só precisa um pum, né? É verdade, a gente tá aqui para isso. Porque, assim, quando eu resolvi, né, seguir na área da confeitaria, é uma das coisas que eu sempre tive em mente, é que eu queria, antes de tudo, me dedicar muito à minha família. E quando eu casei, eu realmente quis construir uma família e tá de dentro, né? Principalmente eu tive a certeza quando foi que eu tive a Helena, né? Eu engravidei durante a pandemia e foi aí que eu realmente coloquei que eu queria estar de dentro, não queria perder nenhum momento. Então, por isso que eu afirmo a vocês que vocês estão, como o Lohane falou, né? Estão com um negócio dentro de casa e talvez não estejam enxergando. E a gente quer mostrar a vocês que vocês estão perdendo dinheiro, tempo e dinheiro. Exatamente. Pra gente ganhar muito dinheiro, de faturar assim, muito alto. Até mais do que a gente, né, fatura hoje em dia. E outra coisa, acho que o meu travou aqui um pouco, eu vou ligar o 3G. Desculpa, só um pouquinho. O meu já tá no 3G, porque eu já sei que a Wi-Fi daqui, nossa Melhorou, celular gente? aí, melhorou. Pra mim, melhorou, viu? Melhorou? Porque Pra mim, tava, a melhorou. mensagem tava travando. Melhorou? Então acho que É, era a internet melhorou também muito. aqui. Né? O áudio tava chegando, mas a imagem tava travando. Então, gente, em relação ao que eu estava falando, né, que eu acho que talvez até eu mesmo tenha cortado, é que o delivery ele é tão bom de se começar com o próprio delivery que você não tem a necessidade de ter um ponto físico, né? Então você já começa economizando. E o dinheiro que você iria investir em um ponto físico, porque normalmente era assim, antes do delivery bombar, antes você tinha que ter um ponto físico. Então, não tem essa facilidade. Então, com essa diminuição dos custos, você começa a aplicar esse investimento em algumas outras coisas, como, por exemplo, em marketing, a divulgação, seja em embalagem, seja nas redes sociais, seja também você enviando alguns produtos para divulgar mesmo o que você quer, né? Se eu quero que essa semana meu pão delícia seja um sucesso, eu vou investir nisso, na divulgação dele. Então, assim, o delivery você já começa economizando, né? Então, assim, eu sempre digo, não tem como dar errado, porque não tem mesmo. Quando você já começa economizando, então aí você já está ganhando dinheiro. E assim, o bom é que você, usando, né, partindo desse início, né, que é você trabalhar para você mesmo. É bom que você faz o seu próprio horário, você consegue se organizar com a sua vida, né, pessoal. Porque como eu tinha dito, né, anteriormente, não é só trabalho, né? Você tem que ter uma qualidade de vida também, tem que ter lazer, tem que... Enfim. E aí você consegue fazer seu próprio horário, você consegue ser mais flexível, você consegue aproveitar mais a família e não deixando de faturar alto, assim. Se quando a gente começou em Tassi, há alguns anos atrás,
tivesse uma pessoa, né? Como a gente está aqui hoje, orientando, né? Se a gente tivesse orientação, talvez a gente tivesse reduzido um pouco o processo, né? O, o caminho da gente É ter esse verdade. faturamento hoje em dia. E assim, o delivery, quando a gente fala assim, né, sempre, o delivery é a melhor forma de se começar um negócio, né? Eu comecei assim e nem sabia, né? Tanto que teve por acho que 2 anos, eu abandonei ele um pouquinho, né? E se eu soubesse, eu teria continuado com esses produtos desde que comecei. Porque assim, comecei em casa, não pagava aluguel, eu não pagava a internet para divulgar meus produtos, eu não pagava água, porque era a taxa, então, de certa forma, eu não pagava. Energia pode ter aumentado um pouquinho, pode, mas com certeza isso aí eu tirava, porque o delivery ele tem uma alta lucratividade. Então, é totalmente. Eu acho que seja a melhor forma de se começar um negócio ou até de alavancar esse negócio. Porque quando a gente sempre está tratando que é para começar, mas também a gente tem que sempre saber que já tem gente que começou, né? Que ou trabalha com bolo, ou trabalha com alguma coisa e quer começar. Porque hoje em dia, minha gente, se vocês verem, quase todo mundo trabalha com delivery. Só que, assim, ter um delivery é uma coisa, você ter um delivery de sucesso é outro, porque não adianta você colocar pronta a entrega e você não conseguir um resultado bom. Você vai estar Você saber trabalhando fazer o para produto e quem? não saber vender, né? Exatamente. Então, assim, você tem que. O que a gente quer mostrar com esse projeto é assim, que a gente vive de confeitaria. E eu posso até dizer que hoje em dia está se tornando até mais de delivery. Eu estava até conversando com meu esposo, dizendo que eu estou me dedicando tanto de corpo e alma ao delivery, que é uma paixão que antes eu tinha. Eita, vou abrir o site agora, vai começar os pedidos agora. Tava aquele acelerado Eu tinha esse mesmo coração, sentimento. Eu tinha esse mesmo sentimento. sendo que o que eu fazia era porque faturava bem, né? Mas hoje em dia é um amor tão grande, é A uma gente sente amor. necessidade de fazer produtos novos, porque a gente se apaixona, e isso aqui vai fazer muito sucesso, a gente quer que os clientes vejam. Então, assim, no começo, como a gente não teve, né? A gente não teve instrução, né? A gente foi assim, na raça mesmo. No entanto que foram quase 2 anos, né? Quase 2 anos para a Isso. gente realmente tirar esse projeto do papel, porque quando fez um ano, a gente fez, amiga, tá dando certo, então vamos continuar Vamos seguindo. ensinar um pouco como é que faz também. Então, assim, esse projeto ele já está escrito há bastante tempo, porque quando a gente fez, a gente tem que ter uma prova social e a gente tem que mostrar que isso é possível, porque é muito fácil a gente encontrar vários projetos, né? Assim, vários cursos, enfim, que diga que você vai faturar milhões, mas a gente está mostrando aqui a nossa realidade, que é possível a gente ter uma renda exclusivamente de delivery, trabalhando em casa, trabalhando perto do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de quem você quer. E assim, a parte que eu acho muito primordial para mim é a flexibilidade de horários. Então, eu tenho hora para começar, para trabalhar, para terminar, e assim, estou sempre perto da minha filha, do meu esposo, e consigo continuar com o meu faturamento até aumentando ele sempre, né? Porque o delivery 6K, o projeto, é 6K no mínimo, né? Porque tem mês também que até passa, principalmente quando tem datas comemorativas, né? Então, Sim. assim, delivery, a gente falou a pronta entrega, pronto. Então, assim, já vendeu. Eu também compartilho desse mesmo sentimento. Eu, assim, nem sempre o delivery foi minha paixão. Eu tinha um certo medinho, assim, de... A gente não tinha, né? O conhecimento que a gente tem hoje, a gente não tinha a instrução que a gente tem hoje. Tanto que a gente tá aqui querendo passar, né, para vocês todo esse conhecimento, essa trajetória que a gente trilhou até aqui, que a gente tá trilhando, porque é a nossa realidade. Então, o que a gente mostra, o que a gente quer passar para vocês, não é nada mais do que a nossa realidade, porque a gente trabalha na cozinha da nossa casa, a gente não tem loja, então assim, a gente tá querendo ensinar vocês o que realmente a gente vive, né? A nossa vivência do dia a dia. A gente trabalha em casa, a gente trabalha com delivery, não exclusivamente, mas também com delivery. Principal fonte de renda daqui da minha confeitaria da Tassiana é o delivery. Então, assim, é tudo que a gente quer passar para vocês, é o que a gente vive. É o que a gente faz todos os dias, né? É, tá me escutando? Eu Tô sempre tô achando que a escutando. minha internet, Não, tá ótimo, o áudio tá tá ruim, né? ótimo. Então, gente, um dos desafios,
A gente tá sempre querendo mostrar a vocês vivência mesmo, porque eu acho que é isso que vai contribuir para vocês, né? A gente tem recebido muitas mensagens dizendo que estamos ajudando. Às vezes a gente acha que ele está falando aqui só para a gente mesmo, né? Mas eu sei que o horário também é no começo da noite, hora da janta. Tem gente que não pode assistir ao vivo, mas por isso que vai estar gravado. Amanhã já sai no YouTube. Então, só reforçando aqui que vai estar gravado, porque a gente sempre recebe essas mensagens, né? Que estamos ajudando, contribuindo de alguma forma. E a gente fica com o coração grato, Perguntando né? isso. E a gente recebe muitas perguntas. Então, das perguntas que a gente recebe, são os temas que vão surgindo das lives. Então, às vezes a gente até tá com outro tema, mas a mesma pergunta se repetiu várias vezes nos directs da gente, então a gente acaba transformando ela em tema, No né? tema. Então, gente, E o como eu que a tava gente falando. está recebendo de muito feedback positivo, que eu estou adorando, é que a gente está conseguindo ajudar, né, as pessoas com o nosso conhecimento. E aí muita gente está mandando mensagem tanto para mim quanto para a Tassiana, agradecendo, né, as lives, dizendo que está sendo ótimo, está sendo maravilhoso, está aprendendo muito com a gente. E a gente fica assim, muito feliz, com o coração muito grato, porque esse é o nosso objetivo, né? Ajudar vocês. Desde o começo, a gente está se dedicando a isso, a ajudar vocês. Exatamente. E teve uma questão que eu recebi esses dias, que eu queria até compartilhar com vocês, que casou muito nesse tema, que é em relação, assim, tá, assim, mas como as coisas estão voltando ao normal, os pontos físicos estão abrindo novamente, né? Lanchonetes estão reabrindo. Claro que agora está com essa via de mão dupla, eu posso Facilidade, né? dizer assim, porque tanto está no físico quanto também está no delivery. Muitos pontos que eram online só, né, que era o delivery. Aqui em Campinas a gente tem alguns exemplos que eles começaram, estão com planos, talvez até de abrir recente, lojas físicas mesmo. Isso é muito importante mesmo, porque a gente vê que através do delivery houve um crescimento. Mas teve muita gente que ficou preocupada assim, será que minhas vendas vão cair do delivery? Porque tá tudo voltando ao normal. E aí, como é que eu vou fazer? Se é para eu ser uma solução, e como é que eu vou ser solução de que agora, se as pessoas já estão saindo? Mas a gente tem que lembrar que o delivery, ele veio como solução, mas ele veio como praticidade. É algo cômodo, é algo que você não gasta tempo, você não gasta gasolina para se deslocar se você não quer. Eu vi esses dias uma amiga minha da igreja, ela postando que tinha, inclusive duas, uma conhecida e uma amiga mesmo, né? Que tinha saído, ia sair, né? Teve um Vale Night e foi só comprar e voltou para casa. Aí a gente só saiu, se arrumou somente para comprar, porque queria estar descansando. Então não é muito mais cômodo você estar em casa e pedir, e você paga por uma entrega, pela entrega paga, mas com certeza é menos do que você gastaria para se deslocar, enquanto você está também economizando tempo. Então, quando a gente pensa que pode ser que caia, porque aqui nunca aconteceu essa caída de, de Faturamento. demanda, de faturamento, de Sim. demanda mesmo, né? Nunca caiu. Então, a gente só tá somando. Mas como é que a gente dribla isso, né? Então, a gente pode investir muito também na parte de divulgação, do marketing mesmo do produto, para que ele consiga alcançar novas pessoas. Então, o delivery, ele chegou nessa pandemia, assim, é algo antigo o delivery, só que a gente Não tem é que ver novo, como né? não é novo, só que muita gente não tinha realidade, assim, não sabia como é que iria fazer isso. Então, assim, veio com muitas soluções e veio para ficar. Porque através do delivery, muita gente teve um alto índice de desemprego. Em São Paulo mesmo, eu lembro que assim que começou, né, o pico mesmo o surto de Covid, teve uma matéria que saiu que em 2 meses aumentou 700% o cadastramento de lojas no iFood. E assim, novas coisas começaram a surgir, como por exemplo, empresas especializadas em delivery, na entrega mesmo, né, de motoboy. Então, aqui em Campinas a gente não tinha nada, a gente sempre tinha que mandar por mototáxi, e hoje em dia a gente tem várias empresas. Várias empresas. Então, assim, não tem. Se você souber como fazer, como vender,
não tem como você ficar preocupado com essa queda, porque pelo contrário, se você souber vender, você só vai elevar o seu faturamento, que é o que a gente faz tanto aqui no ateliê quanto na Pão de Ló. E assim, amiga, a gente é a prova de que desde que de 2 anos para cá o nosso delivery só aumentou, né? Desde que começou a Sim, pandemia até hoje, inclusive a partir de, acho que a partir do começo do ano, não sei se no final do ano passado já estava tudo liberado, mas eu não lembro direito, mas de janeiro para cá, pelo menos o meu delivery, eu sei que o seu também, que a gente compartilha muito nossa vivência diária, aumentou muito. Então, assim, mesmo com a volta, né? Com a volta dos estabelecimentos, com a volta dos espaços físicos, com a volta das festas, com a volta ao normal, entre aspas, né? O nosso delivery só cresceu, né? Só aumentou. Então, a gente é a prova de que realmente é um negócio que não vai retroceder, não vai regredir, não vai voltar. exatamente. Vai só crescer, só aumentar. E o meu faturamento, eu particularmente aqui na Pão de Ló, o meu faturamento de janeiro para cá, de janeiro para junho, no caso, eu acredito que foi, tipo, o mesmo que de janeiro a dezembro do ano passado. Em 6 meses a gente faturou igual ao ano passado. Então, assim, só cresceu. E é porque as coisas já estão voltando ao Duplicou, né? normal. As docerias já estão recebendo, os restaurantes já estão recebendo clientes. Tudo normalmente. Então, assim, o nosso delivery só cresce. A cada dia que passa, só cresce. E a tendência é só crescer mais ainda, né? É exatamente, porque mesmo assim, é outra dúvida que aparece constantemente, e a gente sempre está falando no dia a dia nos stories, é o preço dos insumos, né? Então, assim, como é que eu vou empreender com os preços que está? E assim, a gente está aqui para mostrar que tem como. Porque Tem sim. a gente sabe, é o que a gente quer passar para vocês, que é possível, mesmo com essa alta dos insumos, a gente não deixou de vender, pelo contrário, né? Porque do mês passado para cá, é, do mês passado para cá, a gente teve, inclusive eu vou até depois fazer um post disso em relação ao aumento que teve em porcentagem, teve uma elevação muito, muito grande. E do começo a gente nem terminou ainda, está quase terminando o mês. Acho que foi o melhor faturamento que a gente teve, né? Pelo Pra menos mim aqui também. que eu tive. Então, assim, a gente está querendo mostrar que mesmo com a alta dos preços, dos insumos, é possível, se você, claro, souber como fazer, como vender, né? Então, assim, você tem na sua casa uma oportunidade de faturar muito, né? Faturar pelo menos 6K, né? Que é o que a gente fatura hoje em dia. Então, tá Alguns meses perdendo mais, né? alguns meses mais. A gente sempre faz a média, né? Porque Sim. principalmente tem gente que acha que não, porque é época de férias vai dar uma caída grande. Final de ano, estou muito focada em Natal e tudo. Gente, a gente sabe como fazer isso para conseguir atender as duas formas, né? E como conseguir fazer isso, né? Porque não adianta. A gente sempre bate nessa tecla de que não adianta você saber fazer uma receita. A receita tem em todo canto. Tem em todo É, canto. claro que, assim, algumas tem o pulo do gato, né? Tem os atalhos, tem como ficar melhor. Isso aí vai ser em tudo, não só em receitas. Mas, assim, não é só saber fazer uma receita, né? Uma boa receita. Você também tem que saber como entregar ao cliente, como vender, que eu acho que isso é o principal de um delivery, é você É o saber mais vender. importante, na verdade, também, né? Isso. Porque, Então, como a gente falou, até acho que foi na live anterior, foi na anterior, a da anterior, anterior. que receitas, você colocar no Google, no YouTube, tem 1 milhão. Mas assim, o negócio não é você saber fazer a receita. É saber se aquela receita que tem de graça ali para você é comerciável, né? Você tem como vender, né? Você tem como agradar o consumidor final, que é o seu cliente, com aquela receita. Então, assim, também não é só saber fazer. Tem muita gente que sabe, que tem o dom de fazer doces, de fazer salgados, mas não sabe vender, né? Então, a gente tá aqui também para te ensinar tudo isso. Toda essa questão de marketing, de tudo. Além das receitas também, lógico. Não, com certeza. As receitas a gente sempre coloca. Foi assim na Páscoa e fez muito sucesso, né? A gente ajudou muita gente. Sim, E vai ser assim nesse também, porque a gente sempre pega o melhor que a gente tem, né? Claro que tudo, modéstia à parte, eu considero todos os meus produtos excelentes, né? A gente sempre trabalha com insumo de boa qualidade, matéria-prima, sim. dedicação, estudo em tudo, né? Mas eu sempre tenho, né,
top 5, top 10 dos itens, então Sim, a sempre gente tem. reúne todos esses itens, tanto do Ateliê Mais Fit Boutique como da Pão de Ló Doceria, e a gente resolveu unir, né, e fazer um projeto em que a gente te ensina tudo, né, desde receitas até como você vender e vender muito. E chegar nesse faturamento, né? De 6.000 por mês, Exatamente. trabalhando no conforto da sua casa, perto da sua família, utilizando o que você já Você tem. tem. Então é assim, não tem desculpa para para Não tem. não Não para tem. não iniciar no delivery. E assim, eu vou dizer a vocês, tem dia de perrengue? Tem. Mas é um trabalho altamente prazeroso. Pelo menos assim, pra mim, eu amo o meu cantinho. Eu amo chegar na minha cozinha e produzir meus doces e receber feedback positivo. E assim, para mim é muito gratificante, muito mesmo. Principalmente porque a gente trabalha com emoção, né? Porque como é doce, né? É uma emoção. E vender, adoçar a vida das pessoas é mais emocionante ainda. Então, assim, é um prazer muito grande esse trabalho, é muito bom. Além de da gente faturar, né? Ter um bom faturamento, ainda tem todos esses bônus, né? Que a gente ganha também. Esses plus. Toda vez, se tiver algum cliente aqui, né, que eu sei que vai ver depois, vai ficar salva a live, sempre eu digo assim, olha, você tá me deixando muito feliz. Ou eu acordo mais ficando feliz, né, ou termino a noite mais feliz ainda. Porque, assim, sempre tem. É que a gente não posta é, todos os feedbacks, mas se a gente fosse postar, ia ficar vários pontinhos dos stories, porque quando a gente recebe um feedback, claro que também estamos abertos a críticas, mas assim, Sim, pelo menos, ultimamente, tá sendo só feedbacks positivos. Só positivos, feedbacks é. bons, né? Então, assim, a gente fica mais feliz ainda que a gente sabe que é isso que a gente tá fazendo certo, né? A gente tá sabendo vender, que é importantíssimo, né? Porque senão seu cliente não vai ter, mas também a gente tá fazendo um bom produto. Então, quando a junção desses dois itens, né? Dessas duas coisas, então, realmente é extremamente gratificante trabalhar, assim, eu amo, eu sou apaixonada pela confeitaria, apaixonada. E E assim, quando, pode dizer. e Tem quando que tava terminar. falando de adoçar, né, adoçar a vida, ultimamente a gente tá fazendo o combo completo, né, amiga? Porque os salgados, então, assim, a gente tá vendendo muito, muito, né? Tanto que a gente tá vendo até a necessidade de como fazer mais, de produzir mais. Não tá sendo suficiente, porque a demanda está altíssima. E a gente sabe que também tem aqui lugar para todo mundo, né? Então, assim, é isso que a gente quer te Hoje, ensinar, te mostrar. hoje, na verdade, eu vendo muito doce, né? Eu vendo muito bolo, na pronta entrega, inclusive, mas hoje o meu carro-chefe aqui da doceria está sendo a coxinha e o pastel. Eles estão assim no top Dois. de tudo, de vendas. Então, a coxinha e o pastel tá disparado lá na frente, mas eu vendo muito doce, mas assim, a coxinha e o pastel tá ganhando, tá assim, bombando. Então, Eu disse a Lohane que a coxinha tem a fama de ser, né, tipo, top. Mas depois que eu experimentei o pastel, minha gente, é porque ele não tem a fama, é que nem alguns doces que eu faço aqui. Eu digo, é maravilhoso, mas não tem a fama que merece, né? Mas, assim, é só a questão mesmo do conhecimento. Porque quando você prova, você faz, eita, é tão bom quanto. mas para Então, você ver, quando eu comecei a vender a coxinha e o pastel, eu vendia tipo 100 coxinhas para vender 10 pastéis. O povo, hoje em dia, não, é super equilibrado. é Super equilibrado. equilibrado. Todo mundo que pede coxinha também pede pastel, porque Que é quando pastel. experimentou, viu que era tão saboroso, tão gostoso, que Que é não, os tem cliente dois. meu que só pede o pastel. Eu sou da sua que pede os dois. Vou pedir os dois. Depois que eu experimentei. Depois que eu experimentei o pastel, minha gente, é maravilhoso. E Aqui a gente vocês é não muito têm fã uma da outra. noção, vocês não têm noção de como é simples e fácil e prático e altamente lucrativo esses salgados. Então, se você quer iniciar um negócio, né, de doces e salgados, você tem que ficar aqui com a gente, acompanha a gente, porque você vai aprender muito, muito mesmo, com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o conteúdo que a gente vai mostrar. Esses doces e salgados que a gente faz, que são altamente fáceis de fazer, são altamente lucrativos e você vai faturar muito do mesmo jeito que a gente fatura hoje em dia.
Exatamente. Inclusive, gente, a gente já para encerrar, a gente vai ter um projeto que ele se chama Espectador Interativo. Então, assim, se você tiver em todas as lives, estiver comentando, compartilhando, tira um print da gente aqui, posta, marca a gente. Posta, É, marca. se inscreve no canal do YouTube, que vai ser muito importante para a gente também. No final de tudo, assim, dessa maratona de séries que a gente vai ter, com certeza você vai se beneficiar de algo que vai ser surpresa, né? Então, assim, esteja conosco sempre nas segundas e na quarta. Se acontecer algum imprevisto, né? Porque, assim, como a gente também tem família, tem trabalho, pode ser que alguma semana a gente não consiga fazer, mude os dias, a gente vai avisar vocês, mas estejam sempre aqui conosco. Mas a gente vai estar aqui, independente se é na segunda ou na quarta, se for na terça ou na quinta, a gente vai estar aqui mostrando nossa vivência, passando conteúdo, ensinando vocês, que o importante é isso, né? É a gente estar aqui. Exatamente. E se vocês gostarem também dessa modalidade, né? Cada um, tipo, sem ser as duas juntas, né? Que algumas vezes eu sei que vai surgir essa necessidade, a gente tá tendo também com alguns planos. Então, vocês também dêem um feedback a gente, que é muito importante. O que a gente puder fazer para melhorar, tanto na qualidade quanto também no conteúdo, vocês podem e estejam abertos, né? Estamos abertos a escutar e com certeza vamos nos dedicar ao máximo para entregar o melhor a vocês. É isso, minha gente. Falem com a gente no direct, a gente super responde. Nós somos ícones acessíveis. Com Pode certeza. falar, pode mandar direct que a gente responde, viu? Então é isso, gente. Na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos novamente com vocês. Eu espero vocês aqui às 7 horas para aprender mais e mais. Boa noite, gente. Amei muito estar aqui com vocês. Gostei muito do nosso conteúdo, né? Do que a gente pôde passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Então, tchau, Boa tchau. noite. Até quarta. Boa noite. Beijo. E se inscreve no canal.